Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Como vocês veem, eu gravo a abertura desta edição aqui em frente ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, estádio de tanta história do futebol, em meio à realização da Copa do Mundo de 2014. Eu vim aqui para fazer a cobertura do lançamento de vários livros sobre futebol. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. E o programa, já que a gente está falando de bola, de contusão, eu converso com o médico ortopedista, Dr. Evaristo Marcondes César, da COR de São Caetano do Sul. Tem várias dicas interessantes. Na sequência, sim, eu converso com uma fera do futebol. Simplesmente um dos maiores meio-campistas da história do esporte mundial, Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu, que formou meio de campo na Academia da Sociedade Esportiva Palmeiras, ao lado de Ademir da Guia. Dudu, muito simpático, nos atendeu, deu uma entrevista rapidíssima, mas bastante interessante. Na sequência, eu converso com o empresário Milton Bigucci, que lançou o livro 7 Décadas de Futebol. Mas tive mais surpresa aqui ao encontrar o jornalista e geógrafo Mozart Benedito, que me deu trote na Faculdade de Geografia da Universidade de São Paulo em 1978. Ele fala disso, ele fala de um livro maravilhoso sobre o país do futebol, o Brasil, um livro que vale a pena ser lido. Nesta cerimônia também, nessa solenidade de lançamento de livros, eu encontrei a culinarista Ana Maria Tomazoni, que tem um capítulo no livro A Copa e a Cozinha, né? Que é interessante, não dá para falar de Copa sem falar de cozinha, ao lado do filho, advogado Giovanni Bruno Ruiz Tomazoni. Também é uma entrevista bastante legal para que você possa curtir no programa de hoje. Ainda nesta edição, eu tenho um bloco entrevistando vestibulandos da Medicina USCS. São jovens que estão prestando vestibular no segundo vestibular desse início de curso, né? Teve só um vestibular até agora, esse é o segundo e que já faz sucesso. É o curso de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Nesse programa ainda, eu tenho uma rápida entrevista com o humorista Fábio Rabin, que esteve no Gold Square Shopping em São Bernardo do Campo. E para concluir, nós participamos de uma entrevista coletiva do ministro da Saúde, Arthur Quioro, que apresentou no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo do Campo, alguns detalhes, alguns resultados do programa Mais Médicos. Vocês veem que o programa de hoje está recheado de informações quentíssimas desta semana ainda, que você vai poder conferir logo após o intervalo comercial. Até já! Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e hoje a gente volta a falar de medicina. Mas falar de medicina de alta complexidade, qualificada, porque eu tenho a honra de entrevistar aqui em São Caetano do Sul um dos pioneiros da cirurgia ortopédica, não só em São Caetano, mas em todo o ABCD, Dr. Evaristo Marcondes César, formado em 1971 pela Santa Casa de São Paulo. É uma alegria estar aqui. Obrigado por nos receber, doutor Evaristo. Obrigado pela oportunidade e que os seus ouvintes fiquem satisfeitos com a entrevista. Tá ótimo. Doutor Evaristo, a cirurgia ortopédica, da qual o senhor é um dos pioneiros aqui, ela avançou muito nos últimos anos, desde que o senhor se formou até hoje. Várias técnicas foram desenvolvidas. O que o senhor pode dizer a respeito dessa evolução e do que o paciente tem à disposição hoje para acabar com aqueles eternos sofrimentos de dor no joelho, dor no quadril? O que tem de novo para o paciente da ortopedia? A pergunta é inteligente e merece uma resposta mais ou menos cumprida. Se eu voltar no tempo,
quando eu me formei, uma pessoa de 60 anos era uma pessoa idosa. E se por um acaso ela quebrasse a articulação coxofemoral ou o joelho, não se tinha uma qualidade de tratamento bom. Então se fazia uma prótese de um lado só, porque achava que ela vivia pouco. Isso foi evoluindo. E um suíço chamado Shanley inventou uma coisa chamada prótese total. E o Shanley tinha uma prótese total cimentada. Aí foram mudando as coisas e a maneira de se enxergar. Então, aquele indivíduo com 60 anos que se fazia uma prótese parcial, já não se fazia mais parcial, passou a fazer total. Porque a prótese total dá uma qualidade de vida boa, anda mais depressa, não tem dor, tem um tempo de duração de no mínimo 10 anos. Então, se mudou muito. Agora, falando dos vários sintomas, dos vários problemas que o paciente pode ter, um dos males aí que aflige o paciente é a artrose. O que é artrose? Artrose é uma doença da articulação e é a mais frequente doente articular. A articulação é feita por dois ossos que são cobertos por uma coisa chamada cartilagem, que é uma superfície lisa para que não permita o atrito. Essa superfície é alimentada por um líquido sinovial. E a cartilagem ela é rica em proteínas e células. Então, à medida que o tempo vai passando, essas células vão envelhecendo. Então, a artrose, ela tem mais de uma fase, ela tem mais de uma maneira de se apresentar, porém, tem algumas coisas que podem ser bem separadas. A artrite reumatoide, ela pode levar a uma artrose, mas ela não é artrose primária. A artrose primária é a degeneração da cartilagem. A cartilagem, nós temos várias coisas na artrose. Uma das coisas da artrose importante é a idade, a outra é o sexo, a outra é o peso corporal, a outra é a atividade física. Tudo isso influi. Então, vamos começar pelo sexo. A artrose é muito mais comum na mulher do que no homem. E a artrose é mais comum depois dos 50 anos. As que são antes são artrite, não é artrose. A artrose é uma degeneração que vai depois. A artrose pega as grandes articulações: quadril, joelho, ombro, tornozelo, e uma coisa importante que todo mundo vai saber, no joanete. O joanete dá uma artrose no hálux. Hálux é o dedão maior do corpo. Então existe uma artrose e às vezes essa artrose é dolorosa. A artrose tem várias fases. A fase final da artrose é aquilo que nós estamos falando antes, que é a prótese. Então, a cura de uma artrose, a cura é uma prótese. Se eu tivesse que comparar uma articulação com uma coisa que todo mundo conhece, eu compararia a articulação a uma dobradiça que a gente tem na porta. Quando a dobradiça emperra, não dá para consertar. Apesar de eu ter 43 anos de formado, eu nunca vi uma loja que dissesse lá, conserta a dobradiça. Então, nós médicos também não conseguimos consertar a dobradiça do corpo. Tem que trocar. Temos que trocar. Então, essa troca que se chama prótese. Então, a prótese pode ser de ombro, ela pode ser de quadril, ela pode ser de joelho, pode ser de tornozelo, que é menos usada, e na cabeça do hálux. A outra curiosidade, o senhor falou no começo da sua resposta, da questão do sexo, que a mulher, ela sofre mais de artrose. Por quê? Tem alguma explicação para isso? Tem a explicação hormonal, não é? Então, a mulher tem os hormônios que são muito importantes, não é? E esses hormônios, com a menopausa, são brecados. Então, o organismo deixa de ter algumas defesas, não é? Se eu não estivesse falando para o público, eu ia contar uma piada, mas vamos falar uma coisa séria. Então, para a mulher é mais fácil de ter artrose. Então, hoje em dia, para prótese de joelho, a gente faz 3 a 4 a 5 mulheres para fazer no homem. Tá certo. Agora, é óbvio que o pessoal
pode contar com o seu serviço, tem essa especialização, mas ninguém quer ter artrose. Que cuidados a gente deve ter no dia a dia, nos hábitos da gente, tanto profissionais quanto em casa, no lazer, para evitar artrose? Bom, o ideal é você se prevenir. Como é que a gente se previne? Desde a adolescência, você já pensar na velhice. Então, se alimentar bem, fazer exercícios, não sobrecarregar as articulações, tá certo? Por exemplo, na ergometria, no trabalho, não ficar numa posição só sobre estímulo de peso, evitar as escadas, evitar levar peso nas escadas. E depois, e outra coisa, tem a doença quando tem uma hereditariedade, aí não tem como. E quando começa a ficar mais velho, tem que tomar cuidado com a osteoporose. Aí tem que tomar os cuidados da osteoporose. Então, comer uma alimentação sadia, comer cálcio no leite, no iogurte, no queijo, comer verduras, fazer esporte, nadar, correr, para que você tenha um estímulo dos ossos e que ele não faça uma artrose. Eu falei para você que a artrose não começa na zona de atrito, ela começa nas beiradas. Então, se a pessoa não anda, não consegue andar. É interessante a pergunta por causa do seguinte: tem gente que a gente manda andar e ele fala assim, doutor, eu não aguento. Não aguenta por quê? Porque já está desgastado. Agora, qual é o tratamento da artrose? O tratamento definitivo é a prótese. É a prótese. É a prótese. Doutor Evaristo, o que é osteoporose? Osteoporose. Osteoporose é uma alteração que o osso sofre na evolução da gente. Então, todos nós vamos ter uma osteoporose na evolução da vida. O que não pode é ter uma osteoporose na vida jovem, na adulto jovem. Como é que eu vou comparar? Eu vou comparar para você, para todo mundo ficar bem sabendo, o osso com um pão. O pão fresco, você parte, rasga e ele não deixa migalha. É o osso da criança. O pão duro é aquele que você corta, ele faz um caminho de corta e põe algumas migalhas. É o osso do adulto. E o pão torrado é o osso da pessoa mais idosa, que quando você passa, ele afunda. Numa criança, se você enfiar o dedo num pão e empurrar e soltar, ele volta ao normal. No adulto, com osteoporose, você enfia o dedo, ele afunda e não volta mais. É o osso. Então, isso é osteoporose. A osteoporose, ela tem fases, ela é muito regulamentada. Hoje em dia nós só temos um gráfico que foi feito para pessoas claras na Europa. Para pessoas escuras não temos e não temos para os homens. Então a gente associa. Homem com osteoporose é difícil. É mulher e por causa da falta do hormônio chamado estrógeno. E a mulher tem que ser tratada desde o começo. Preventivamente a osteoporose é o leite, é o queijo, é o cálcio de alimento. Existem até remédios, né, que as mulheres já tomam hoje para se prevenir. Aí é diferente. Quando ela já toma cálcio, aí já está tratando a osteoporose. Ela tem que prevenir para não ter. Agora, só existe uma doença, na realidade, quando você tem uma doença da paratiroide, né, é uma glândula que fica aqui, aí você tem osteoporose doença secundária. Aí é quando é mais comum no homem. E como é que é feito esse diagnóstico? Aí é no laboratório, é só com exame de sangue. Com exame. O médico pede um exame de sangue? Veja bem, você vem com uma queixa e eu suspeito que faça um raio-x de bacia sua, acho o seu osso muito fraquinho. Eu vou pesquisar por que esse osso está fraquinho. Uma das coisas que a gente tem que pesquisar é o metabolismo do cálcio. E aí a gente encontra. O cálcio e o fósforo, eles têm que ter um limite entre o que está no sangue e o que você perde na urina. Agora, detectada a osteoporose, como é que é o tratamento? O tratamento é medicamentoso.
Então são drogas que você mantém a formação de cálcio. A osteoporose, ela tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção no metabolismo. O osso tem uma parte que faz o osso, chama osteoblasto, e tem uma parte que remodela o osso, que chama osteoclasto. Tem que ser o limite do osteoblasto com o osteoclasto para manter o osso normal. Dr. Evaristo Marcondes César, hoje a gente vai ficando por aqui. Eu quero entrevistá-lo mais vezes porque eu acho que a gente tem que levar para o telespectador essas informações úteis para o dia a dia. Obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Estou às ordens, assim que você achar necessário, é só convidar. Tá ótimo. Dr. Evaristo Marcondes César, cirurgião ortopédico, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente não acabou o programa não, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e no lançamento do livro 7 Décadas de Futebol, do empresário Milton Bigucci, eu tenho a honra e a satisfação de levar até você, amigo telespectador, uma das maiores lendas da história do futebol mundial. Não é do futebol brasileiro só não. Eu falo com Olegário Tolói de Oliveira, Dudu, que formou um dos maiores meios de campos que eu já vi na minha vida, com Ademir da Guia, na Academia do Palmeiras. Dudu, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, porque passaram-se tantos anos que deixamos de jogar futebol e assim mesmo somos lembrados por aquilo que fizemos dentro do Palmeiras por tantos anos, dos quais conseguimos títulos, né? E um grande futebol que o Palmeiras tinha com grandes jogadores. Não, eu chamava academia, né? É uma satisfação muito grande estar aqui nessa inauguração dos livros do Bigucci, do qual ele vai ceder toda esta renda de hoje para as instituições de caridade. Legal. E você chegou a bater bola com ele aí, amadoristicamente, ele, lógico assim, bateram bola junto, né? Sim. Eu fazia parte do Ipiranga, né? Agora, depois dos 50 anos, 60, e dos quais ali a gente tinha um grupo com muita amizade, com muita união. E isso aí é muito gostoso, porque o futebol faz amigos, né? E você falou que a gente lembra, não tem como não lembrar. Eu tô com 55 anos, acompanhei muito o futebol no final da década de 60, começo dos anos 70. Lembro de jogadas, eu sou São Paulino, nunca esqueço, sabe de qual? Daquela final de 72, em que o Leivinho fez o famoso gol que o Armando Marques deu, que foi com a mão. Mas vocês tinham um time que eu lembro a escalação inteirinha, né? Que era fantástico: Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu Bala, Leivinha, César e Ney. E tinha um amigo meu, que era lateral esquerdo reserva, o Celso, lá de São João Clímaco, jogava, que fez parte desse time também, né? O Celso, ele fez parte conosco, só que ele não chegou assim a um apogeu, porque como a gente já tinha praticamente uma equipe montada, ficava difícil arrumar uma brecha para ele. Mas o Brandão, que enxergava muito futebol, gostava muito do futebol desse menino. Ele era muito bom jogador e infelizmente faleceu muito cedo. Legal, Dudu, nós vamos falar mais vezes. Está começando a solenidade agora, vamos acompanhar um pouquinho. Obrigado por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo que você fez, não só pelo futebol do Palmeiras, mas pelo futebol do Brasil e pelo futebol do mundo, porque você foi um exemplo de jogador, de homem, de dignidade, de raça, e que tem que deixar esse exemplo para as futuras gerações. Eu que agradeço, e quem sabe a gente possa, inclusive, deixar alguma coisa para os jogadores que estão chegando agora. E vamos torcer para a nossa seleção brasileira. Obrigado, Dudu. Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, aqui no Museu do Futebol, em plena Copa do Mundo realizada no Brasil, eu tenho o prazer e a satisfação de acompanhar o lançamento do livro 7 Décadas de Futebol, do empresário, hoje não é empresário, hoje é craque de bola, craque de letra,
Milton Bigucci. Que livro fantástico, que noite de lançamento maravilhosa, né, Milton? Olha, eu não esperava isso aí, mas eu tive aqui já mais de 500 pessoas aqui. Isso para mim é uma satisfação muito grande, porque eu faço esses livros sempre com renda beneficente. Isso para mim é uma alegria de ver os amigos aqui. Tem muitos amigos que estão no meu livro. Eu fiz questão de fazer uma história em que a maior parte deles participavam desse livro, e eles estão nesse livro. Eu tenho a honra de estar nesse livro também. Com certeza o Alessio está presente lá. Eu fico muito feliz de te ver aqui também. Legal. E entrevistei uma fera, para mim um dos maiores meio-campistas da história do futebol mundial, não só brasileiro, Dudu. O Olegário Tolói de Oliveira, que está aqui, você jogou bola com ele, eu falava que nós somos São Paulinos, e eu ficava com raiva dele, porque aquele time da academia do Palmeiras era terrível. Lembrei daquela final de 72 que nós ganhamos, quer dizer, eles ganharam 72 em cima da gente, 71, eu falei 72 com ele, mas é 71, que teve aquele gol do Leivinha polêmico e tal, que o Armando anulou, mas nós fomos bicampeão paulista em cima deles. Aquele time era maravilhoso. O futebol tem isso, né? Além do esporte, além da diversão, além da competição, ele faz amigos. E amigos como um Dudu, não é qualquer um que tem, né? O Dudu é um amigo que nós jogamos juntos também, e eu sempre brinco com ele, porque a dupla famosa era Dudu e Ademir da Guia. Agora é Dudu e Bigucci. Ele joga com a 5 e eu jogo com a 10. Então eu fico muito feliz de estar podendo andar como ele também está podendo jogar. E o Dudu é uma alma maravilhosa e espetacular. Fiquei muito feliz de vê-lo aqui agora. Alguns jogadores com os quais eu tive a oportunidade de jogar não puderam vir porque estão trabalhando, inclusive, agora durante a Copa do Mundo. Hoje nós estamos no meio da Copa aqui. O caso do Careca, do Raí, Paulo Sérgio, esse pessoal todo, o Denilson, o Neto, todos eles estão no livro com os quais eu já joguei. E infelizmente eles não puderam estar aqui hoje, mas eles ficaram muito felizes com o lançamento desse livro. Inclusive o ministro que fez o prefácio do livro, o ministro Aldo Rebelo, o ministro do Esporte, também mandou inclusive um representante para cá, porque eles devem estar em Manaus, se eu não me engano, entendeu? Mas isso para mim é uma honra e uma alegria ver você também aqui. Eu vi umas fotos aí com os craques. Você com o Bellini, o capitão da Copa de 58, que criou o gesto de levantar a taça e depois foi seguida por outros capitães. Você com Djalma Santos, você falava do Jurandir, que eu vi muito jogar. Quer dizer, ter jogado com essas feras todas, só pelo prazer de entrar em campo já é demais, né? Eu fiquei muito feliz de te ver aqui, de ver você, a sua equipe. E para mim é um orgulho, uma satisfação de ter conhecido todos esses craques e me dá o luxo de poder escrever um trabalho sobre isso, colocar esses depoimentos dessas pessoas e poder fazer isso em caráter beneficente. E o livro já está nas livrarias, então o pessoal que comprar, custa baratinho, R$30, vai estar contribuindo para várias entidades beneficentes. E a forma como nós fizemos também, se uma empresa, por exemplo, quiser indicar uma entidade que eu possa doar, ela vem, compra os livros e ela doa para a entidade que ela quiser. Eu apenas quero um comprovante, um recibo que ela doou para aquela entidade. Tá? Graças a Deus. Eu sei que você tem muita gente esperando na fila para dar autógrafo. Obrigado. Parabéns pelo livro e até uma próxima oportunidade. Eu fico feliz de ver você aqui também, é um prazer aqui. Obrigado a todos. O empresário Milton Bigucci, da M Bigucci, que lança hoje os 7 décadas de futebol, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessio. A gente continua por aqui cobrindo essa múltipla solenidade aqui de lançamento de livros no Museu do Futebol em São Paulo. Revista começa com R, regionalidade também. Não R, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessio. E não é que eu tenho uma grata satisfação, uma alegria imensa ao chegar aqui no lançamento de uma série de livros sobre futebol no Museu do Futebol em São Paulo, em meio à Copa do Mundo, e me deparo com o lançamento de Para Entender o País do Futebol, o Brasil, o País do Futebol, de Mozart Benedito, jornalista, geógrafo, que me deu o trote na Universidade de São Paulo em 1978. Que prazer te encontrar aqui, professor. Prazer é meu, eu sempre encontro com algum aluno e falo, pô,
quase desistiu da faculdade por tua causa, aquelas aulas trotes, né? Se bem que o trote era cultural só, né? Mas era bem divertido, né? Maravilha. Eu estou lendo aqui, o teu livro está em inglês e em português. Você explicava aí até na apresentação, falava da questão do termo brasileiro, por que a gente é brasileiro, né? Conta um pouquinho para o nosso telespectador aí, o que tem no livro, por que nas duas línguas. Aliás, dizem que o futebol foi criado na Inglaterra, né? Então mais do que nunca é justificável isso. É que a intenção desse livro também é que ele fosse vendido no exterior também, né? Então, tanto que tem a versão também em e-book. Então, o inglês é a língua que hoje a maior parte das pessoas falam. Eu não gosto dela, mas é a língua mais falada aí, né? Então a gente queria mostrar assim, um pouco da cultura brasileira, para não ficar naquele estigma de brasileiro. O cara vai chegar aqui, é um monte de gente dançando samba, abraçando, comendo feijoada, tomando cachaça e tal. O Brasil é muito mais do que isso. Nós temos uma cultura muito rica e muito variada. Então, eu mostrei um pouco da questão eu fiz um texto inicial sobre o Brasil, a cultura brasileira em geral, o meio ambiente, tudo isso. E depois fui sobre a cada cidade, sede da Copa e seu entorno, falando da cultura regional ali, que tem envolvendo desde o vocabulário, história, comida, e tudo mais, tudo que possa interessar, que uma pessoa, os museus mais interessantes. Então, para uma pessoa que chegar num lugar, que tiver lido esse livro, eu acho que ele vai procurar coisas que não ficar naquele lugar comum, né? Verdade. Não vai ficar só no guia turístico ali, que não é legal. Agora, conta para o meu telespectador, para o nosso telespectador aqui, essa questão que você estava falando, do brasileiro ser único. Como é que é isso? Então, o gentílico, em português, sempre termina em, assim, inglês, holandês, português, italiano, francês, argentino, argelino, japonês. O único que tem a terminação eiro é o brasileiro, porque essa terminação é de profissões, é de barbeiro, sapateiro, né? Então, acontece que quando os europeus começaram a vir para cá, o interesse deles era exclusivamente o pau-brasil no início. Então, eles vinham para cá comercializar legalmente ou contrabandear pau-brasil. Então, eles trabalhavam com pau-brasil. A profissão deles era ser brasileiro. Como todos eles vinham para cá trabalhar com pau-brasil, lá na Europa ficou sendo brasileiro e ficou por aí, ficou sendo isso mesmo. Que maravilha. Olha, vou ter que gravar um programa inteiro com você. Vamos marcar depois para a gente conversar, falar mais, não só dessa obra, mas de toda a sua obra enquanto jornalista. Eu te acompanho desde a época do Versus, que você escrevia isso, já faz, não vou falar, uns 40 anos, mais ou menos, por aí. 40 anos. 40 anos, exatamente. Fantástico. Você é um exemplo para nós jornalistas, né? Um pouquinho mais novos que você, mas que a gente te acompanha, te segue. A gente tem a história do Saci, que eu queria que você falasse rapidamente. Você até defendia que o Saci fosse o nosso mascote na Copa e não o Fuleco, né? Por que o Saci, Mozart? O Saci, em primeiro lugar, ele é o mito mais popular do Brasil. E ele representa o lado moleque do Brasil, do futebol moleque também, esse troço. E tem uma coisa interessante, que o Saci, na origem ele era índio. Depois ele foi demonizado pelo colonizador, virou negro para ter mais preconceito contra ele. E depois ele ganhou o gorrinho mágico dos mitos europeus, de alguns mitos europeus. Então você vê que ele sintetiza, assim, ele tem nele mesmo o índio, o africano e o europeu. Então é a síntese do brasileiro. E além disso, ele é protetor do meio ambiente. Nesse tempo que se fala tanto em proteção do meio ambiente, então ele é protetor do meio ambiente, da mata. No tempo que se fala muito contra o racismo, ele é negro. No tempo de inclusão social, ele é perneta. Então ele tem tudo para ser. E além disso, assim, ele é pobre. Só aparece de calçãozinho na televisão, porque não pode aparecer pelado. Mas a única vestimenta que ele tem é um gorrinho mágico. Ele é pobre, negro, perneta e é feliz e brincalhão. Que é mais brasileiro do que isso. Por isso que você defende também que a gente comemora, em vez de ficar Halloween, essas coisas todas, quando falar de folclore, a gente tem que comemorar o dia do Saci, né? É claro, dia 31 de outubro a gente já comemora em muitos lugares o dia do Saci. E aliás, assim, mesmo esse negócio do Fuleco, mascote, que não pegou, né? Você vê, ninguém fala do Fuleco. Assim, a minha turma, nós fizemos uma camiseta, inclusive, Saci, mascote do povo. O Fuleco é mascote da FIFA.
A gente comemora na rua, eu moro na Vila Madalena, eu comemoro ali, pulando que nem saci no Brasil. Mozart Benedito, prazer te ver, obrigado pela entrevista. Eu vou te ligar, a gente vai marcar uma entrevista mais longa, um programa inteiro, porque tem coisas para falar desse Brasil e que precisam ser ditas. E eu tenho certeza que você é uma voz que precisa ser ouvida. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço a vocês. Mozart Benedito, jornalista, escritor, geógrafo, lançou aqui para entender o Brasil, o país do futebol, aqui eu recomendo. Se você quiser conhecer um pouquinho do futebol, numa outra visão, numa visão mais avançada, numa visão mais inteligente, mais crítica, leia o livro do Mozart. A gente continua por aqui fazendo essa cobertura num múltiplo lançamento de livros no Museu do Futebol. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e não dá para falar em Copa sem falar em cozinha, a casa fica incompleta, né? E no lançamento dessa série de livros aqui no Museu do Futebol, eu tenho a grata satisfação de encontrar mais uma amiga queridíssima, que a gente trabalhou junto na televisão, ela levando receitas deliciosas. Eu sempre não tinha notícia muito boa não, porque a gente fala de política e tal, não é muito agradável, mas ela sim deixava a gente com água na boca e de vez em quando ia lá no camarim, no estúdio, nos presentear com essas maravilhas que ela faz. Ana Maria Tomazoni, culinarista, que está no livro aqui, Mulheres na Copa e na Cozinha, que ela tem um capítulo aqui, ela escreve em parceria a 4 mãos com o filho, o advogado Giovanni Bruno Ruiz Tomazoni. Ana Maria, que satisfação te encontrar aqui, que livro belíssimo. Bonito, né? Eu também estou muito feliz em encontrar, e como eu me lembro das degustações que nós gravávamos no programa, mas eu escondia alguns pratinhos lá e levava lá para o Joaquim se deliciava. Mas é uma alegria estar aqui participando, uma receita simples. E eu estou assim muito feliz por estar participando em ano da Copa, e eu tenho o privilégio de ter um filho, advogado, Giovanni Bruno, que nasceu no ano da Copa. Aí eu deixo ele falar um pouquinho, porque ele adora futebol. Então quem entende, eu entendo de cozinha e ele de futebol. Unimos as forças e ó, deu bonito. Maravilha. E nasceu no ano da Copa de 82, né? Eu lembro bem do saudoso ex-prefeito, ex-triprefeito de Santo André, Dr. Nilton da Costa Brandão, que tinha uma ascendência portuguesa, mas ele ficava bravo toda vez que falava num tal de, ele falava assim, Paulo Rossi. Lá na Itália é Paolo Rossi. Paulo. E você cita o Paulo Rossi, você nasceu no ano em que o Paolo Rossi nos tirou da Copa, mas faz parte do futebol, né? E você foi estudar na Itália e incentivou muito a tua mãe a participar desse livro, é isso, Giovanni? Exatamente, é um prazer aqui estar com a minha mãe, né? Ela participa de tantas edições aí de culinária. E combina, né? Copa, mesa, né? Comida, família, futebol. Estamos aqui no Pacaembu. Então, muito bom, muito feliz. Você é corintiano fanático, aqui no Pacaembu se sente em casa, né? Graças a Deus, graças a Deus. Tem a Arena Nova, mas esse é o estádio mais charmoso que existe aqui em São Paulo. E né? mais bonito. Sabe que o futebol tem que trazer isso. Eu sou São Paulino, acabei de entrevistar o Dudu, que você não deve ter visto jogar, porque você nasceu em 82, mas eu vi. Dudu e Ademir formaram um dos maiores meio de campo que eu já vi na minha vida, naquela academia do Palmeiras de 70, 71. É um jogador fantástico, deu um depoimento muito legal pra gente aqui. E olha, parabéns pela iniciativa, viu? E parabéns pela família. A mamãe e o papai Tomazoni, eu sei que eles têm um orgulho danado de você aí. Parabéns. Eu que tenho orgulho de ser filho deles e obrigado aí por promover toda essa iniciativa maravilhosa das mulheres na Copa e na cozinha. E eu quero até agradecer a Silvia aqui, Silvia Bruno Securato, que é a proprietária da oficina do livro editora, me deu um livro de presente, um livro que eu vou ler e vou passar para minha mulher, que minha mulher cozinha muito bem também, viu? E ela vai adorar essa tua receita aqui de rocambole prático, né? Muito fácil de fazer, até eu acho que consigo fazer, né? Eu já dei todas as dicas aí, pode fazer que... Agora, a consciência vai ser sua, dizer, de colocar mais recheio calórico ou não, né? Do jeito que eu sou comilão, né? Ana Maria, parabéns pelo livro, conta sempre com o programa. Eu já falei com a Silvia que sempre que tiver lançamento aqui da editora, eu me coloco à disposição, porque a gente tem que divulgar esse trabalho bom. Parabéns, viu? Valeu, é uma alegria realmente participar de mais uma edição com a Silvia e estamos aí para uma próxima, né? É muito bom pesquisar e fazer acontecer, como é o caso desse livro. Então você não deixa de comprar Mulheres na Copa e na Cozinha.
Eu continuo por aqui acompanhando esse múltiplo lançamento de livros no Museu do Futebol em São Paulo. Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Eu converso com uma vestibulanda que veio de São Roque, né? A Júlia Guazelli. Júlia, como é que tá o coração aí para essa prova? Tá apertadinho, tá ansioso. A gente sempre fica, né? Mas acho que é importante manter a calma. Sim, para poder fazer tudo com calma, prestar bem atenção no que vai responder. Legal. São 40 candidatos por vaga, não é uma prova das mais fáceis. Você acha que está preparada para isso? Eu espero estar, espero estar. Legal. Como é que você decidiu se inscrever no vestibular da USCS? Pelo site da Unesp, um amigo meu que mora comigo, ele passou aqui e está gostando bem da faculdade. Tá, ele já está no primeiro ano aqui? Já tá. O que ele fala da escola para você? Ele fala que é muito boa, a estrutura é muito boa e eles oferecem tudo que você precisa. Legal. E o que te levou a optar pela medicina? Eu acho que a convivência, assim, a vivência no hospital por causa dos meus pais, por causa disso mesmo. Legal. E você falou que a tua mãe é biomédica, né? Então já é da área. Já é da área. Tá. E você já imagina que você pretende, que ramo da medicina você pretende atuar uma vez formada? Eu acho que oncopediatria, mas ainda tem muito tempo. Cuidar de crianças com câncer, tem um trabalho muito importante que é feito aqui na região pela Casa Ronald McDonald, né? Com o Rotary Club, que atende crianças sem condições e que ficam ali internadas, passam por tratamento. E hoje a gente sabe que você diagnosticando o câncer com a precocidade, você consegue salvar. É uma missão nobre. É sim. Legal. Acho que tem que ter meio que um dom para isso. Você já prestou outros vestibulares antes? Já prestei. Meu 3º ano prestando medicina. 3º ano. O primeiro foi como treineira, né? Sim, foi. Tá. E agora você está confiante de que dessa vez você vai entrar aqui na USCS? Eu tô. Eu tô. Então tá joia. Parabéns, sucesso na prova. Obrigada, tá? obrigada. Foi a Júlia Guazelli. Guazelli é uma família tradicional aqui de Santo André. Tem meu amigo Divanei Guazelli, repórter esportivo dos melhores que tem nesse país. E a gente continua por aqui cobrindo esse vestibular da Universidade Municipal de São Caetano do Sul no curso de Medicina. Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a presença da família num exame vestibular também é muito importante. Converso aqui com o Marcelo Campi, que é engenheiro de Mogi das Cruzes, trouxe a filha Ana Júlia. Ela vai prestar como treineira, mas é o começo dessa batalha, porque o vestibular de medicina a gente sabe que não é fácil não, né, Marcelo? Verdade. Também de engenharia não é não, é complicado. O meu foi mais fácil, que era jornalismo, hoje já é complicado. Na época que eu prestei era mais fácil. Agora, como é que é trazer a filha, acompanhar num momento importante de opção da vida profissional, né? A gente está fazendo, ela está fazendo treineira. Assim, é muito gratificante ver o esforço dela. Está fazendo várias faculdades, está se esforçando muito, está estudando, está com vontade. E assim, cabe a gente dar muita força, trazê-la, apoiá-la, e para que ela consiga ter um ambiente favorável para ela fazer o melhor dela. E é isso que a gente está procurando fazer, tanto eu quanto a minha mulher, dar o maior apoio possível, dar força, acreditar e preparar todo esse ambiente para deixar com que ela faça o melhor, tirar o melhor dela. E como é que vocês ficaram sabendo do curso de medicina da USCS? A gente pesquisou, minha mulher pesquisou na internet várias faculdades que tinham vestibular agora no meio do ano, de inverno, e nessa pesquisa dela descobriu aqui. E a gente veio fazer e passou a ser uma opção bacana para ela, né? Legal. Deixa eu conversar com a Ana Júlia, chega mais perto aqui, Ana Júlia. Ana Júlia tem o quê? 16 anos, é isso? 16. Por ser treineira já dá para imaginar mais ou menos a idade. E quer medicina mesmo? Quero medicina, desde pequenininha, meu sonho, sim. Então é uma questão de vocação mesmo. Espero que seja, né? Bom, você está mais tranquila que os outros aqui hoje, porque como treineira você, é aquela história, não tem a responsabilidade de passar. Um vestibular de medicina é sempre complicado. Aqui são 40 candidatos por vaga, né? Hoje o primeiro vestibular foi 35, né? Você se considera preparada aí para encarar essa prova? Assim, como eu tô no meio do 3º ainda, eu tô
bem até então, mas falta bastante um pouco. E é legal, né, fazer essa prova, porque no ano que vem, quando você vier prestar, já formada aí eu falo em colegial, né, colegial, não existe mais colegial, mas é no nível médio, né, aí já vem com uma bagagem maior, né? Sim, sim. Você não faz cursinho, não? Não, eu tô no terceiro. Quanto mais você estuda, mais você aprende, então esses concorrentes já estudaram mais que eu, provavelmente tem bem mais chance de passar, mas mesmo assim, o importante é fazer o máximo, dar o seu melhor. Maravilha. E você teve boas referências do curso da USCS? Sim, tive. De conversar com o pessoal, de ler, como é que é isso? Eu procuro sempre no site do Guia do Estudante ou no... Bom, é mais nas publicações que o Guia do Estudante oferece mesmo. É legal. Obrigado, Ana Júlia. Obrigado. Até mais. Boa prova para você. A gente continua por aqui cobrindo esse dia de vestibular do curso de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e aqui na espera para o segundo vestibular do curso de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, eu converso com a Bruna de Rosa, que veio de Ibitinga, né, Bruna? Qual a expectativa para essa prova hoje aqui? Eu espero ir bem. Estudou bastante? Estudei. Tá tranquila, né? Vamos ver, né? Espero que sim. E com o papai aí ao lado, é sempre importante, né, ter a presença da família, alguém acompanhando, isso dá uma força maior nesse momento difícil de prova, né? Dá, ainda mais com o medo, tem um monte de coisa, né? Tem que viajar também. O teu nome como é que é? Rony, como é que é acompanhar a filha aí numa prova, num momento importante desse? A gente sabe que o vestibular de medicina sempre é um vestibular bastante concorrido, muita gente querendo, né? Como é que é? Você já acompanhou nos outros também? Não, só acompanho com ela. Você fala de todos os vestibulares? Sim, eu vou, qualquer um que ela faça, eu estou junto com ela. Precisa estar, né? Importante para estar dando apoio, incentivando ela a ir bem nessas provas aí, para ver se consegue um futuro melhor aí, né? Verdade. E como é que vocês tiveram conhecimento do curso de medicina da USCS? Foi internet, foi amigos, como é que foi isso? Foi pela internet, né? Normalmente tem esses sites que mostram os cursos, vai fazendo da região, perto. E por que medicina? Não sei, acho que é porque eu gosto dessa área e também porque hoje em dia é uma profissão boa, né? Tem alguém na família? Tem um tio. Um tio. E você já tem alguma área da medicina em mente depois de formado? Não, assim, pensei em algumas, mas acho que tem que conhecer primeiro para escolher. Legal. E para o futuro profissional, que às vezes é sempre complicado isso aí, né? Nessa idade a gente tem que definir. Você conversa muito com ela sobre isso, discutindo mercado de trabalho, perspectivas futuras, como é que é isso? Bastante, a gente troca bastante ideias, eu, ela, a mãe dela. Tem que estar em cima, né, para incentivar. Você trabalha com o quê? Eu sou de radialista. Você é radialista? É colega? É um locutor. Trabalha na área técnica. Administrativa. Administrativa? Isso. Rádio lá de Ibitinga mesmo? Ibitinga. FM Ternura. Legal. Sucesso na prova, né? E fica calma que com certeza vai tranquilo, né? Obrigada. Tá, Bruna? Obrigado, viu? Sucesso aí para vocês. A gente está conversando aqui com os vestibulandos de medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, mais uma vez a gente acompanha uma promoção do Golden Square Shopping aqui em São Bernardo do Campo, e hoje um show espetacular que a plateia delirou de rir com o Fábio Rabin, um show chamado Queimando o Filme. É meio estranho, queimando o filme, alguém chamado Rabin, né? Como é que é isso, Fábio? Queimando o filme, a gente queima o filme de todos os assuntos aí possíveis, sobre paternidade, tecnologia e todas as coisas. Queimar o filme é uma expressão de você falar mal, tem uma visão um pouco... Ela é negativa, mas ao mesmo tempo é humorada, bem humorada. Legal, eu conversava outro dia com o Diogo Portugal aqui, exatamente em cima disso. Vocês fazem um humor que é bastante ácido, mas que também faz as pessoas pensar. Não é só a risada pela risada, é uma risada que leva a uma reflexão, né? Quando isso acontece é muito bom, eu vou te confessar que eu não crio a piada muito pensando nisso, não.
a gente cria e fazer a piada, que muitas vezes a observação crítica por si só, ela já é engraçada, né? Por exemplo, as coisas que estão acontecendo aí no Brasil já é um prato cheio, né? Para você dar risada, que se for levar a sério, muito a sério, você fica triste. Então tem mais que fazer piada mesmo. Legal. Eu falava também com o Diogo Portugal, que eu lembrava da primeira participação dele lá no Multishow, no Festival de Humor. Ontem eu estava assistindo o Multishow, você estava lá no jurado, lá com o pessoal, com umas piadas interessantes. Vocês têm outras participações, participação de Pânico, participação em várias. Como é que está a carreira, como é que está trabalhar com humor no Brasil hoje? Tá muito bacana, tem as portas vão se abrindo, né? É muito complicado, o meio artístico, você sabe como é que é chato, continua tendo aquela panela, pentelha, gente falsa pra caramba, mas assim, o humor tem uma coisa muito gostosa que a democracia funciona, né? As pessoas riem, então tá tudo bem, entendeu? Nem mesmo que você tem empecilhos, pessoas que não gostem de você e tal, a resposta é o público que está aí. Nossa, mas público hoje aqui maravilhoso, lotar no meio de um feriado, né, que não é fácil, muita gente viajando. E esse negócio de fazer show em espaço aberto, você falou que teve em Diadema há poucos dias, fazer em espaço aberto para show, isso é legal? Muito legal, cara, foi muito legal em Diadema, foi muito legal aqui. E me lembra muito o jeito que a gente começou a fazer stand-up, porque agora tá um glamour, né? Agora a gente tem o teatro, daí as pessoas vão lá, ficam sentadinhas. Daqui a pouco eu vou pro meu show, inclusive, lá no Renascense, meia-noite, toda sexta. E comédia ao vivo, com o Diogo, inclusive. Mas aqui, quando é aberto, algumas pessoas... Muita gente veio para ver, mas muita gente estava comendo e acabou se interessando e chegou para ver. Me lembra um pouco daquele passado que a gente ia lá e fazia o show para conquistar a galera, assim. Então foi muito legal ter... Beleza, quero te agradecer a entrevista. Eu ia dizer que você teve uma regressão na carreira, porque você já deu entrevista no programa do Jô, e agora está falando no programa do Jô aqui. Mas nem tudo é perfeito, né? Não, imagina, cara, sabe que o Jô são umas 3 vezes na vida, eu já fiz 2, estou feliz demais e, pô, muito bacana. Obrigado você por ter comparecido aí, valeu mesmo. Obrigado, Fábio. Sucesso. Prazer, mais ainda. Sucesso. Valeu. Fábio Rabin conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, como eu anunciei no início do programa, nesta semana a gente acompanhou uma visita do ministro da Saúde, Arthur Quioro, a São Bernardo do Campo, onde, no Teatro Cacilda Becker, ele fez um balanço do programa Mais Médicos. Acompanhem os primeiros trechos dessa entrevista. Eu também fiz uma pergunta ao ministro quando ele falava do programa de revalorização da função do médico. Vejam o que eu perguntei e o que ele respondeu. O senhor colocou na sua fala que até membros da equipe foram surpreendidos pelos resultados do programa Mais Médicos. E nessa colocação, há uma mudança de concepção de valorizar mais o atendimento clínico do que o procedimento, é isso? Isso. Na verdade, eu sou professor da área de saúde coletiva há 26 anos. Experiência na área de saúde pública. Trabalhei a vida inteira ensinando meus alunos, implantando nas prefeituras de estratégia de saúde da família. E eu mesmo estou muito surpreso com a qualidade dos resultados que nós estamos obtendo. Porque, na verdade, o que acontece? A gente, quando, por exemplo, formou eu peguei aqui em São Bernardo, quando eu era secretário, nós tínhamos 8 equipes de saúde da família. Eu saí com 111, 113 equipes. Desses 113 médicos, a imensa maioria, não fez uma especialização em saúde da família. Então eram médicos que tinham outras especialidades e depois, atraídos ou pelo salário, ou atraídos pelo desejo de se transformar em médicos de famílias, vieram trabalhar com a saúde da família, mas formado numa outra lógica. Quando você monta um programa em que os médicos vêm por adesão, passam por um processo de formação, de especialização, muitos já são médicos de família e vieram porque gostam de atenção básica. Nós estamos começando a experimentar no Brasil aquilo que outros países experimentam desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Caso da Inglaterra, por exemplo, ou do Canadá, dos países escandinavos, da Espanha, de Portugal, que é uma atenção básica, qualificada, resolutiva. Não resolve todos os problemas.
80%, 85% dos problemas são resolvidos. O restante, nós vamos precisar de especialista, hospital, de alta tecnologia, alta complexidade. E isso no ABC nós temos. Nós temos serviços de qualidade. Temos o HC, temos Mário Covas, temos Diadema, temos hospitais municipais em todos praticamente os nossos municípios com capacidade. O que nos faltava era uma atenção básica resolutiva. E isso agora a gente passa a ter. E é isso que vai fazer efetivamente a diferença na saúde da população e nós vamos observar no curtíssimo espaço de tempo. O ministro também foi solicitado a falar a respeito da implantação da Faculdade de Medicina em São Bernardo do Campo. Vejam a resposta. Faculdades de medicina no ABC, quais são os próximos passos a partir de agora? Tem uma previsão para que se torne realidade? Olha, quem conduz esse processo é o Ministério da Educação, o ministro Paim. O processo de avaliação pelos certificadores do MEC já foi feito tanto em São Bernardo como em Mauá, que foram as duas cidades que se apresentaram para a abertura de novas faculdades. Nós vamos agora aguardar o parecer oficial dos membros da comissão de certificação, deve ser publicado nas próximas semanas em Diário Oficial, e a partir daí o Ministério da Educação vai abrir um edital, um chamamento entre instituições privadas qualificadas, com expertise na área da saúde, para que elas possam apresentar propostas para a abertura da faculdade, tanto em São Bernardo como na cidade de Mauá, caso elas venham a ser aprovadas. São 16 cidades no estado de São Paulo que tem mais de 70 mil habitantes, não tem faculdade de medicina, né, no seu território e que se habilitaram inicialmente, que estão sendo avaliadas pelo MEC entre 49 em todo o país. Para finalizar, o ministro não poderia deixar de falar sobre Copa do Mundo, futebol, e até contou um detalhe interessante que aconteceu no dia da abertura deste torneio da FIFA. Olha, eu tinha, logo que eu assumi o comando do Ministério da Saúde, acho que na segunda ou terceira semana, nós apresentamos aqui em São Paulo, junto com o Comitê Diretor Médico da FIFA, todos os preparativos que o governo federal, o Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha à frente, as 12 secretarias estaduais de saúde e as 12 secretarias municipais tinham preparado. Eu mesmo fiquei impressionado, porque como eu estava aqui em São Bernardo, eu não tinha noção de como tinha sido qualificado a elaboração da estrutura, dos centros integrados de comando em saúde que foram estruturados e que vão ficar como um grande legado para a Copa. E está se comprovando na prática isso. Nós tivemos a entrada de milhares de pessoas no país, né, tanto pelos aeroportos, pelos portos, né, pelas fronteiras secas, e nós não tivemos nenhum problema para poder fazer admissão, registro de pessoas, de medicamentos, de produtos, equipamentos médicos trazidos pelas delegações. A parte da vigilância funcionou direitinho. Na parte da vigilância epidemiológica, nós estamos conseguindo fazer um grande controle, tá certo, de todas as coisas. Tivemos uma pequena ocorrência, uma única ocorrência, na verdade, bastante grave, com uma pessoa, um torcedor da Colômbia, que fez uma reação adversa a uma vacina contra a febre amarela tomada no seu país, na Colômbia, tá certo? E que adoeceu gravemente em Brasília. Um único episódio digno de nota até agora, mas uma ocorrência esporádica, eventual, né? Está sendo bem conduzida. E no demais assistência médica até agora é aquilo que a gente já tinha observado na Copa das Confederações. Um número muito pequeno de atendimento nas arenas, mesmo nas fanfests, normalmente relacionados a entorses, quedas, gente que comeu demais, gente que bebeu demais e passa mal, tal. Pouquíssimas remoções, o índice de remoção para centros hospitalares ou para unidades de urgência não chega a 1%, então normalmente são eventos leves e que são resolvidos dentro das próprias arenas ou da FanFest, certo? E o que é mais interessante, certo? O Brasil se preparou de tal maneira na área da saúde para grandes eventos, né, que a gente hoje está achando que a Copa, sem brincadeira nenhuma, assim, ela é um evento de grandes proporções, mas muito mais simples do que encarar, por exemplo, 4, 5 dias de carnaval, o nosso Réveillon, o Círio de Nazaré lá em Belém, que reúne mais de 2 milhões de pessoas, uma festa do peão de boiadeiros, que bota um bando de gente, assim, muita gente, né, em Barretos. Então, assim, na verdade, a gente já tinha uma tradição de lidar com grandes eventos, a diferença é que agora nós estamos cada vez mais bem preparados. A Força Nacional do SUS, preparada, não foi acionada nenhuma vez
Nós tivemos um potencial ameaça de greve numa cidade em que os enfermeiros do SAMU talvez entrassem de greve. Nós já deslocamos os enfermeiros, os técnicos de enfermagem do SAMU da Força Nacional do SUS, não precisou. Então assim, está funcionando de maneira redondinha, para desespero daqueles que acharam que a Copa não ia sair, ia ser um desastre. Na área da saúde, a Copa também está sendo a Copa das Copas. Nós estamos dando um show de segurança, né? Aliás, tive um evento pitoresco. No jogo de estreia, vou contar para vocês aqui, nos últimos 5 minutos fomos acionados, porque estava tendo um grave problema, não vou dizer qual que é a delegação, tá? Uma delegação estava tendo um problema muito sério com um certo exame complementar de um jogador que no treino tinha tido um problema de saúde, né? Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? E aí acionaram, eu estava, os últimos, do jogo foi contra a Croácia, né? Os 10 últimos minutos ali, aquela tensão do jogo, né? E aí vamos ver o que era. O que era o seguinte, o jogador tinha feito uma contratura muscular, tinha ido fazer um exame num certo hospital privado, definido pela delegação do país dele, e aí ele estava achando o preço muito caro, né? E aí acionaram o ministro da Saúde porque estava achando caro o preço que o hospital privado cobrou do serviço particular, né? Então, tá assim, é esse o nível dos problemas que nós estamos enfrentando. Quem paga? Eles. Não sei se trata de uma relação entre entes privados. O Ministério da Saúde não tem nada a ver. Se fosse para o hospital do SUS, ia ser gratuito, ia fazer o mesmo exame. Mas não precisou, o SUS ficou disponível para a nossa população, tá certo? E foi o problema mais grave que eu tive até agora, assim, que me incomodou. Tá indo bem. Resumindo as coisas seguintes. Claro que a gente ainda estamos na metade dos jogos, temos muita preocupação, mas a experiência internacional mostra que, passada a segunda partida, aquela tensão, acomoda também, né, a capacidade de organização dos voluntários, está indo muito bem. Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada entrevista, cada reportagem, cada informação trazida ao ar no programa de hoje. Um programa, sem sombra de dúvidas, histórico. E, sendo histórico, não podia ser diferente eu gravar esse encerramento aqui no portão monumental do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Espero que vocês tenham gostado e conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!